I'm Julie. I just played with my band Deep Valley, and I'm the drummer in that band. Repercuta! Julie Edwards é baterista, nascida em 83, em setembro de 83, estadunidense, do signo de Libra, e que se destacou comandando baquetas e tambores da banda Deep Valley. E ela vive em Los Angeles, na Califórnia. Ela formava dupla com a Lindsay Troy na banda de rock alternativo. No início da carreira, ela começou tocando na banda chamada The Pity Party, antes de se tornar mais conhecida. Além de baterista, na banda ela também cantava. Outro grupo que ela também fez parte é a de Raveonettes, sendo a carreira da Edwards uma mistura de bateria, ritmo, canto e composição. Fundadora da banda, a Julie gravou vários álbuns e fez turnês extensas, ganhando reconhecimento por músicas que carregam despojamento e performances bastante intensas. A discografia da banda contém 3 álbuns: Six Trionics, de 2013, o Feminism, de 2016 e o de despedido Marriage, de 2021. Ainda tem 3 EPs, o Get Deep, de 2013, o Digital Dream, de 2021 e o American Cock Roast, também do mesmo ano. Entre seus hobbies é possível destacar o tricô, a jardinagem e ela também adora gatos. Por falar nisso, ela fundou até uma loja de tricô em Los Angeles chamada The Little Kiniteri. Entre suas influências na bateria destacam-se John Bonham, Carla Azar e Keith Moon. Ela também curtiu um pouco a estética gótica durante algum período nos anos 90. Sobre o set da Julie, normalmente é aquela coisa básica do rock, um tom, o tom com estante dedicada, bumbo, um surdo, a caixa normalmente de metal e 3 pratos, chimbal, um ataque e uma condução. Em alguns registros também uma panderolinha acima do chimbal. Normalmente esse é o set da Julie, era o set da Julie. Predominantemente com a timbragem mais pro médio grave, era apoiada pelas seguintes marcas: Zildjian nos pratos, nas baterias a registro dela com a DW com a Gretsch e Peles Remo. Ela também curtiu usar um set híbrido, alguns elementos eletrônicos e também vassourinhas. Quando perguntada sobre sua música favorita, ela citou a Raw Material. Sobre um prato favorito, ela escolheu um Hyde de 21, a condução de 21 polegadas da Zildjian. Uma passagem interessante na entrevista se refere às modificações e como a sua evolução no instrumento traduziu modificações visuais no set de bateria. Então, quando eu comecei a tocar bateria, eu tinha 25 anos. Eu estava na minha banda, a Pity Party, e eu costumava tocar bateria, cantar como vocalista principal e tocar teclado com a mão esquerda. Isso é muita coisa. Lembro que no começo eu tinha meus pratos em um local tradicional, mas eu estava modificando isso. Eu estava no ângulo e eu até tive que modificar um pouco o meu set, porque normalmente um prato ficava cobrindo o meu rosto, então eu modifiquei isso. Eu pensei, por que eu estava me esforçando tanto para ficar escondido atrás de um prato? Então eu movi todos os pratos para minha direita e aí eu tive que reaprender as músicas, porque é assim que eu faço, é como estou acostumada. Ela descreveu algumas das suas artistas preferidas, citando Pussy Riot, Babies in Toyland, Thelma and Slave e Cold Tenches, além de Courtney Love e as bandas dos anos 90, El Seven Holes, The Donuts, entre outras. Okay, yeah, that sounds good. Just to get it done. A Julie chegou a ter algumas aulas com o engenheiro de som que trabalhou com elas, o Charles Godfrey, que foi uma aula curta, inclusive ela até cita em entrevista como sendo uma das poucas aulas que ela teve na vida, principalmente com relação à dinâmica, tocar um pouco mais baixo, um pouco aquela modulação dos grooves. Segundo a Julie, isso foi bastante importante para ela. No cartel de estilos da Julie, você tem o rock de garagem, o blues rock e o hard rock. Sobre uma influência não musical, ela citou sua própria mãe, a Hillary Clinton, a Miranda Julie e a Sofia Amoruso. Mas o tema principal desse episódio é por conta da sua maternidade. Isso porque a Julie Edwards chegou a tocar bateria durante sua gravidez, inclusive até durante as filmagens de um videoclipe da banda para a música Royal Jelly. Ela estava grávida de 5 meses à época e ela também teve que modificar um pouco o modo de tocar por conta da gravidez. Ela precisou ser um pouco mais econômica com os movimentos, não ter tanto movimento brusco, o que acabou modificando um pouco a sua performance, que é bastante intensa, com bastante movimentação e com feeling lá em cima. Devo dizer, a gravidez mudou minha técnica porque eu não conseguia me agitar. Todo o meu centro de gravidade estava no assento, no banco da bateria. Todo o meu peso estava concentrado lá. E eu basicamente tive que aprender a ser mais econômica com meus movimentos.
anos, o que foi genial, porque eu costumava me esgotar depois de uma música, isso foi ótimo. Durante uma das turnês, ela decidiu chamar outra baterista para substituir, a Liv Marsico, que assumiu a bateria da banda quando a Julie já estava grávida lá no auge da gestação. Abrindo aspas, ela disse: tive um bebê e fiz shows e gravei bateria enquanto estava grávida. Ficar tão perto da caixa enquanto ela estava na minha barriga a tornou imune a ruídos altos no entrevista de 2016. A Julie continuou ativa musicalmente durante sua gravidez, apenas adaptando a sua técnica para acomodar as mudanças físicas do corpo que uma gestação exige. Dessa forma, uma abordagem mais eficiente e menos desgastante para tocar bateria. À época, elas estavam gravando o segundo álbum da banda, o Feminismo. Durante esse período, ela enfrentou contrações prematuras, o que a levou a cancelar a sua participação numa turnê da época, exatamente por precaução. Apesar disso, ela gravou partes do álbum enquanto estava grávida e participou de shows, até quando a saúde permitiu, até quando as recomendações médicas permitiram. E aí, durante esse processo, ela grávida, e após o nascimento do bebê, ela continuou as gravações com o recém-nascido, com o bebezinho presente no estúdio. A banda também tem seu canal no YouTube, onde é possível conferir alguns conteúdos interessantes. Elas chegaram a gravar no estúdio do Dave Grohl, o 606, e tem até um vídeo lá em que é possível encontrar, durante as gravações, a Mia, a sua primeira filha, acompanhando a mãe nas dependências do estúdio, fazendo parte um pouco do convívio da gravação ali naquele momento, um momento bem descontraído que mostra um pouco do lado mãe da Julie Edwards. E para você que gosta de registros de gravação, lá também é possível acessar um vídeo delas gravando a música High Horse do último álbum de despedida, o Marriage. Outro conteúdo também é com a artista Soko, já aí uma música, um single na verdade, que elas colaboraram juntas. E no canal da banda você também pode acessar alguns trechos, alguns registros de shows, clipes oficiais e outros materiais promocionais. De certa forma, a experiência da Julie mostra que é possível equilibrar a maternidade com a carreira musical ativa e se adaptando às circunstâncias e também mantendo o compromisso com a arte, com a música e com os projetos de vida. Sobre a maternidade, ela mencionou que a gravidez influenciou sua forma de tocar bateria, mas isso não apenas ajudou a lidar com as mudanças físicas, mas também aprimorou a sua técnica, já que ela teve que ter uma apuração maior, de refinamento maior. Um grande desafio para ela foi enfrentar essas mudanças significativas e equilibrar com as exigências que uma turnê pede. Na turnê de despedida da Deep Valley, a Julie expressou se sentir exausta e mencionou a necessidade de se afastar da banda temporariamente e deixou o espaço aberto para que a Lindsay Troy, a outra integrante, pudesse escolher uma nova baterista. A Julie também criou, junto com seu marido, um festival chamado Desert Days e ela também participou tocando desse festival com sua família e mais um projeto para conciliar a vida profissional com o pessoal. A Julie se despede da carreira musical, dos álbuns, das turnês, gravações e shows, ao decidir ingressar na carreira da psicologia forense. Na transição para a psicologia forense, a Julie atuou como testemunha de atenuação de sentenças. Eu quero me aproximar de pessoas encarceradas, disse ela. A Deep Valley é uma banda estadunidense de rock formada em Los Angeles, na Califórnia, em 2011. A Julie Edwards, bateria e vocal, se juntou a Lindsay Troy, que também canta e toca guitarra. Naturais do Vale de São Fernando, lá na Califórnia, as duas se conheceram exatamente numa aula de crochê em Silver Lake, em Los Angeles. I think it was definitely fate that we met each other the way we did. I was teaching crochet and Lindsay came into my shop and I taught her how to crochet, and she was really a quick learner, and over the night we shared like so many stories about our own artistic struggles, and we had a lot in common, and our friendship built from there, and then eventually we just decided like let's jam. You want to jam? Okay. Em julho de 2012, elas lançam seu primeiro single, Gonna Make My Own Money, fazendo sua estreia em Londres no mesmo mês. O primeiro single com a nova gravadora foi o End of the World, que tem inclusive o seguinte trecho de letra: Life is too short and my drummer is exhausted, que significa a vida é muito curta e a minha baterista está exausta. E o álbum de estreia delas foi gravado também em Los Angeles. Em 2012, elas excursionam com a banda The Vastness e abrem também para o Muse lá na Finlândia, Alemanha e países bálticos, ali juntando Estônia, Letônia e Lituânia. Em 2013, lançam o EP de 4 faixas, chamado Get Deep, e tocam também no programa Late with Jools Holland na BBC. No mesmo ano, tocam no Bonnaroo e no Glastonbury. O álbum de estreia vem com Sis Trionyx,
em 2013. A banda chegou a abrir e excursionar shows do Marilyn Manson numa turnê em 2015. Fizeram turnês também com Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, Queens of Stone Age e The Lumineers. Entre festivais, o Porroda, na Eslováquia, o Lollapalooza e o Festival Musilac, na França, o Glastonbury e o Reading, na Inglaterra. E também tocaram em Singapura. Entre outras turnês, Austrália e Cidade do México, elas excursionaram nos Estados Unidos e no Canadá. E também excursionaram com a Blondie e com Garbage. Já em 2016, elas deixam a Island Records. Elas assinaram com a gravadora Island UK. E o segundo álbum vem em setembro de 2016, Feminis específico, a qual a Julie passou sua gestação. Ela explicou que foi um período de quase 2 anos compondo o álbum, então elas tiveram bastante tempo para mexer nas músicas. Sobre o som de bateria, para esse álbum em específico, segundo ela, um álbum pesado, escuro. Na produção do álbum, o produtor ele queria um som de bateria um pouco mais sutil, e ela toca mais visceral, né? Mais tribal, mais pesado mesmo. Mesmo assim, ela fez questão que o som de bateria fosse grandão, no estilo John Bonham, bastante espaçoso e com impacto. E aí o desafio foi equilibrar esse peso, essa densidade, essa coisa visceral com as limitações, e nem são limitações na verdade, com as modificações, as características necessárias para uma gestação saudável. E aí há um hiato na banda, inclusive por conta da gestação, né, da Julie e criação de outros projetos, até que em janeiro de 21 elas lançam o EP Digital Dream, e um segundo EP também é lançado chamado American Cockroach, e o terceiro álbum vem com Marriage também no mesmo ano. E nesse período ela também tem um segundo filho. E ainda tem mais alguns materiais, como o EP Epilogue, de 2024, a Ventilator Blues, de 2023, Baby I Call Hell, de 2023, Supernatural, de 2022, outro remix da música Give Me a Sign, em 2022. No mesmo ano, Magic Medicine, tem um single Get Gone, de 2018. E outros materiais extras de collabs e remixes que você encontra nas plataformas de streaming, facilmente encontrável por lá, versões ao vivo também de estúdio, então é interessante dar uma sacada. Ao encerrar as atividades da Deep Valley, a Julie declarou que permanecerão fiéis a elas mesmas e às suas visões artísticas. Elas se despedem com o último álbum em uma turnê longa. A decisão de acabar com a banda foi motivada pela combinação de 2 fatores chaves, ambas mães, cada uma com filhos pequenos, e também o atual cenário da indústria musical numa era dominada pelo TikTok e outras plataformas de redes sociais e mídias sociais. Elas sendo ainda banda independente, os desafios econômicos acabaram também as afastando da cena musical. Ela até falou, a realidade econômica de estar em uma banda hoje em dia é que o nível de sucesso que você precisaria alcançar para sustentar seus filhos e fazer turnês e para poder pagar os custos e os cuidados com os filhos e ainda ganhar algum centavo é bem difícil. É uma faca de 2 gumes, porque ao mesmo tempo não conseguimos nos comprometer a fazer turnês porque temos as crianças. E inclusive a Troy falou, os anos passam rápido e eu gosto da ideia de ser mãe em tempo integral. Quando começamos, conseguimos focar principalmente na música e na arte, e isso agora é como se não existisse mais. Se você está começando a banda agora, ninguém vai trabalhar com você, te contratar ou fazer qualquer coisa, a menos que você já tenha demonstrado um certo nível de habilidade em marketing. Há pessoas que não fazem nada além de abrir uma garrafa e fazer vídeos de ASMR, e elas têm milhões de seguidores, e isso é desestimulante. Vale lembrar que a Deep Valley era uma banda mais underground que nunca entrou de fato no mainstream. Ela chegou até a falar que a gravadora ela cobria uma área de tamanho administrável ali para o rock and roll, mesmo elas tendo fãs aleatórios mundo afora. Em turnê, enquanto atração principal, elas fizeram uma turnê na Europa e conseguindo, ela até brincou com isso, nós conseguimos lotar um quarto em Amsterdã. Ela disse, quando começamos fazíamos muitas turnês pela Europa e Reino Unido, mas não passávamos muito tempo nos Estados Unidos. Nossa gravadora não estava realmente nos incentivando a ir para lá. Nos últimos anos a gente começou a ir, mas não era muito legal. É um país muito maior, só para se locomover já é uma loucura. Então tivemos que investir mais tempo em nos apresentar para as pessoas nos Estados Unidos e construir uma base de fãs por lá. Banda que segue em ato, a banda segue parada. I play drums in a rock and roll band.
A Deep Valley tem mais de 9 milhões de views no YouTube. É descrito como uma dupla de rock and roll que faz mistura suja. Então lembra muito White Stripes, Led Zeppelin. E tem um pouco de blues rock. É mais pautado no blues rock. Sendo a banda da cena alternativa das mais interessantes. Com um som que carrega despojamento e também bastante identidade. A performance e o som da Deep Valley carregava riffs pesados, grooves intrincados, muita sensualidade e aquela vibe de Femme Fatale nos shows da banda, exalando o empoderamento e a expressão feminina dentro da música e dentro do rock, da cultura pop. Mas o que a medicina fala sobre tocar bateria, fazer turnês e gravações e gestação? Eu encontrei alguns artigos que falam um pouco sobre esse tema, mas em resumo, sim, é seguro continuar tocando bateria durante a gravidez, sendo importante tomar algumas precauções e ter cuidado com o volume e também a intensidade do som. Também é aconselhável conversar com o médico nesse caso e seguir as recomendações. Alguns pontos que as mães devem ter atenção sobre o exercício musical, a prática musical durante a gestação. A partir da 21ª semana de gravidez é quando o bebê completa o desenvolvimento de boa parte do sistema auditivo e de modo que ele já pode ouvir e memorizar sons que chegam até ele. Então escutar música é interessante nesse caso. Além de divertida, a música na gestação pode ser mágica, uma vez que traz benefícios que vão desde o fortalecimento do vínculo familiar até o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Entre alguns pontos de destaque, a música na gestação pode otimizar o desenvolvimento neurológico do bebê. Há fortes indícios de que a região do córtex frontal sofre um aumento na formação das sinapses através da neuroplasticidade, fundamentando um processo de amadurecimento cognitivo conhecido como efeito Mozart, além de otimizar a memória e as inteligências múltiplas do bebê ainda durante a gestação e também ajudar no desenvolvimento da fala e também da coordenação motora desde a barriga da mãe. Um outro ponto, o combate ao desconforto físico através da música, isso porque no momento em que a mãe está ouvindo música relaxante, algo do tipo, há uma descarga de hormônios do bem-estar que minimizam a ansiedade, a hipersensibilidade e o estresse, além do efeito relaxante para o bebê. Cantar músicas na gestação e conversar com o bebê também aumenta o vínculo familiar. Ele vai começar a conhecer o seu timbre de voz, o timbre de voz das mães e também vai ativando a memória, vai influindo nesse aspecto. A música na gestação também pode acalmar o recém-nascido, exatamente por conta da memória auditiva, no mínimo 4 meses aí, de gestação. Ele tende a ficar um pouco mais calmo, chorar um pouco menos e ter um sono de qualidade na presença dessas vozes familiares. Volumes acima de 65 decibéis devem ser evitados, já que sons muito altos podem gerar perda auditiva, partos prematuros e alterações no peso. E sendo mais específico no caso da bateria, apesar dessa intensidade dos 65 decibéis que eu descrevi, é considerado seguro continuar a tocar bateria durante a gravidez, mas é importante tomar algumas precauções e ter cuidado com o volume e exatamente a intensidade do som. Claro que é sempre aconselhável conversar com o médico e seguir suas recomendações, mas seguem alguns tópicos, alguns pontos importantes. A segurança. Geralmente tocar bateria durante a gravidez é seguro, desde que a gestante não se sobrecarregue fisicamente e evite situações que possam causar estresse, como é o caso da Julie. Auditoria fetal, isso porque embora o feto comece a desenvolver a audição a partir do 5º mês de gestação, os sons do mundo exterior ainda não são o principal estímulo auditivo dele e, no entanto, ruídos muito altos, acima dos 80 nesse caso, podem ser prejudiciais ao desenvolvimento fetal e por isso é importante evitar situações em que o som seja muito forte. Benefícios da música, incluindo tocar bateria, pode ter efeitos positivos na gestante, como também a redução da ansiedade, do estresse e o aumento da sensação de bem-estar. Algumas recomendações: conversar com o médico, evitar sons muito altos, se manter hidratado, não se sobrecarregar e seguir atento. De certa forma, a experiência da Julie reflete os desafios enfrentados por muitas mulheres que buscam equilibrar a maternidade com carreiras exigentes, especialmente na indústria da música. E a trajetória dela demonstra a resiliência e a busca por um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Eu tenho que confessar que foi uma descoberta boa para mim, o som da Deep Valley. Para falar da bateria, eu curti bastante os grooves e também a timbragem que a Julie escolhia no set. Eu espero que tu tenha curtido esse episódio do Repercuta Podcast. Parabéns a todas as mães bateristas e percussionistas dentro dessa bolha rítmica que é o Repercuta Podcast. Deixar meus parabéns e minha reverência a todas as mães mundo afora. É isso, a gente se vê, a gente se encontra, se escuta no próximo episódio do Repercuta. Um abraço. Thanks so much.